Rapaziada, questão de número 1. A Primeira Guerra Mundial é um dos eventos seminais das relações internacionais contemporâneas. Marca o início do fim do extraordinário arranjo de poder que emergiu no final das guerras napoleônicas e que regulou as relações inter-europeias e também o modo como as grandes potências do continente se inseriram nos fluxos políticos, econômicos e sociais ao longo do século XIX. Aí, esse é o texto, e vamos aqui ao comando da questão que diz assim: a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, envolveu as principais potências políticas, econômicas e militares da época. Sobre esse conflito, assinale a alternativa correta. Galera, é uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele já colocou o texto lá, que já nos dá uma luz, tá? E aí ele quer saber a assertiva correta sobre a Primeira Guerra. Letra A. A rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Alemanha é um dos principais elementos que explicam o desencadeamento dessa guerra. E aí a gente vai ter que analisar os fatos, né? Galera boa, a gente está vendo aqui início do século XX, a Primeira Guerra Mundial acontece no início do século XX, e qual foi a grande força motriz que moveu as potências europeias para entrarem em choque já nesse início de século? A grande questão e a grande causa e essa grande força motriz teria sido o imperialismo europeu. Então, coloque isso na sua cabeça. A principal causa da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo europeu. Lira, o que foi o imperialismo? A corrida das potências industrializadas europeias por três coisas. O que essas potências queriam? Matéria-prima, mão de obra e mercados consumidores. Esses três elementos eram imprescindíveis para o fomento das indústrias dos países europeus que estavam se industrializando. Naquele momento, início do século XX, nós tínhamos duas grandes potências que entraram em rota de colisão. Quem? A Alemanha e a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Por que essas duas potências entraram em rota de colisão? Primeiro, porque a Inglaterra, veja, foi o primeiro país do mundo que se industrializou. O processo de industrialização da Inglaterra já começa, galera, no final do século XVII. Então, a partir do século XVIII, quem dominava os mercados internacionais era a Inglaterra. Só que, a partir da segunda metade do século XIX, quando acontece o processo de unificação da Alemanha, a Alemanha então desponta para o mundo, começa a despontar para o mundo como uma grande potência industrializada. No início do século XX, portanto, a Alemanha começa a disputar mercados com a Inglaterra. E um detalhe importante, a Alemanha começa a conquistar mercados que eram da Inglaterra. E aí não só mercados, mas também regiões que eram fontes de matéria-prima. É a partir daí que as rivalidades entre Grã-Bretanha e Alemanha vão surgir. E nós temos duas potências industrializadas que entram em rota de choque. Portanto, rapaziada, a gente poderia dizer de cara que a letra A está corretíssima. Pode marcar sem medo, ok? Lira, por que não é letra B? Na frente de batalha ocidental, 1914 a 18, travou-se uma dinâmica guerra de movimento, na qual o papel dos veículos blindados foi central. O que tem de errado na letra B? Galera, a letra B está errada por uma coisa bem simples. Veja, na frente ocidental, nós tivemos a guerra de movimento. O que foi a guerra de movimento? Foi o momento em que os países europeus deslocaram seus exércitos e os posicionaram nas fronteiras para o combate, né? Era o momento em que os países estavam procurando locais e áreas estratégicas para posicionar seus exércitos. A guerra de movimento, rapaziada, ela só durou
de 1914 a 1915. Foi um ano só. Essa é a primeira fase da guerra. Aí, a partir de então, a guerra trava. Por quê? Porque a guerra de movimento evolui para a guerra das trincheiras. É o momento em que as tropas irão ficar encalacradas dentro das trincheiras, sem poder se movimentar e sem poder avançar um palmo. Por quê? Porque elas estavam presas ali naquele momento. A guerra das trincheiras, de certa forma, ela paralisou a guerra. Por quê? Porque a partir daí não houve mais movimento. Então, galera, o que tem de errado aí é que a guerra de movimento só durou de 14 a 15. Por isso não é letra B. Joia? Letra C. Por que não é letra C? Na frente da Batalha Oriental, Rússia e França travaram uma longa guerra de trincheiras. O que tem de errado aí na letra C? Galera, Rússia e França eram países que estavam lutando do mesmo lado. Lembrem, a Primeira Guerra Mundial foi dividida em dois blocos militares. De um lado havia a Tríplice Aliança, perfeito? Quem é que fazia parte da Tríplice Aliança? Lembrem aí, Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, joia? Alemanha, basicamente esses dois e os aliados. E do outro lado, nós tínhamos a Tríplice Entente. Ó, do lado da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha, Império Otomano, Tríplice Aliança. Tríplice Entente, quem é que estava do lado da Tríplice Entente? Vamos lá. Rússia, França e Inglaterra. Então, galera, Inglaterra ou melhor, Rússia e França estavam do mesmo lado. Não houve conflito entre Rússia e França. Portanto, ó, letra C não é. Letra D, a Marinha do Brasil teve papel decisivo na vitória da Tríplice Entente? Não, galera. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, participou indiretamente de maneira muito tímida, que inclusive redundou naquele episódio que ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. Então foi uma participação muito tímida do Brasil. Letra D não é. Letra E, o poder naval alemão era reduzido, por isso a Primeira Guerra Mundial se caracterizou pela manutenção da normalidade. Não, galera. O poder naval da Alemanha era muito forte, a Alemanha tinha, né, inclusive submarinos. Então era um poder muito forte da Alemanha, tá? Claro, caracterizou a manutenção da normalidade do comércio. Não, galera, o comércio internacional foi afetado por isso, pela guerra. Então, letra A. Joia, rapaziada, beleza? Alguma pergunta ou dúvida? Qualquer coisa aí, coloque no chat. Vamos prosseguir. Avançando. Segunda questão. Galera boa. História do Brasil. Olha o que diz aqui, ó. Diz o seguinte. História do Brasil diz assim. Em 1889, com o advento da República no Brasil, assistiu-se ao surgimento de uma nova modalidade de regime político. Foi característica marcante do período de 1889 a 1930. O que nós tivemos aqui no Brasil de 1889 a 1930, galera? Nós tivemos aqui a famosa República Velha, perfeito? Qual foi a característica marcante desse período? A divisão de poderes. Existia isso? Existia. Qual foi a Constituição que vigorou nesse período? De 1889 a 1930. Valendo aí um Vale Night para vocês curtirem depois da prova da UEMA. Qual era a Constituição que vigorava nesse período? Era a Constituição de 1891. O que dizia a Constituição de 1891? Que a República Brasileira seria uma república presidencialista e que o poder seria dividido em 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, essa primeira parte aí está correta. Divisão de poderes, na qual o povo foi agraciado com uma fatia dele para atender seus interesses. Assim, houve grandes benefícios em favor dos segmentos sociais mais desfavorecidos. Não, aí não, galera. Não. O povo ficou fora do processo. Lembre,
O povo não participou da proclamação da República e depois que a República foi proclamada, o povo foi colocado à parte, foi marginalizado do processo político. Não havia participação do povo. Toda a organização política, todo o sistema político, toda a estrutura política e todas as instituições políticas eram dominadas pelas oligarquias. Primeiro pelos militares, depois pelas oligarquias. Então, galera, a letra A não é. Letra B, o controle do poder político pelos novos segmentos empresariais do país. Os comerciantes e industriais, ou seja, nesse período, o Brasil passou a ser controlado politicamente por empresários, comerciantes, industriais. Verdade, galera? Não, eu acabei de dizer aqui, ó, quem é que estava no comando? As oligarquias. Quem eram as oligarquias? Produtores de café, portanto, eram latifundiários, grandes proprietários rurais, grandes produtores. Então, veja, a proclamação da República não alterou a nossa estrutura política e nem a nossa estrutura econômica. O Brasil continuou nas mãos de uma elite minoritária e a nossa economia continuou agrário exportadora, galera. Então a República não mudou muita coisa, tá? Não é letra B. Letra C, o controle político do Estado Nacional que se manteve nas mãos das oligarquias. Beleza, até aí tá beleza, tá certinho. Tendo no comando os coronéis. Perfeito. Quem eram os coronéis? Aquelas pessoas que viviam nos interiores e que exerciam poder de mando, poder político, poder econômico. Então, ó, coronéis, produtores de café, especialmente os de São Paulo, que se revezavam no poder com os de Minas Gerais. Essa prática ficou conhecida como política do café com leite. Verdade, galera? Isso aí? Verdade. A fase que vai de 1889 a 1930, que ficou conhecida como República Velha, foi caracterizada por tudo isso aqui que está sendo descrito na letra C. Então, marque a letra C sem medo de ser feliz. Show de bola? Letra D, a velha aristocracia rural de mentalidade colonial, escravista, que continuou no poder. Não, essa galera aí que defendia a escravidão saiu de cena. Saiu de cena, tá? Os produtores de açúcar, de cana-de-açúcar, que eram escravagistas, saíram de cena. E aqui entra em cena os produtores de café, produtores de café da região do Oeste Paulista, que modernizaram suas fazendas e passaram a usar mão de obra assalariada de origem imigrante, em detrimento da mão de obra escravizada. Beleza, galera? Então, letra D não é. Letra E. Grande participação política da sociedade como um todo, que interferiu decisivamente em muitos debates políticos. Não, a sociedade não participava dos debates políticos e nem das decisões políticas, galera boa. Analfabetos, por exemplo, eram proibidos de votar pela Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana. E aí, veja, nessa época, a maior parte da população era analfabeta. Isso significa dizer que a maior parte da população ficava fora do processo político. Então, galera, boa, letra C. Joinha?